Boa noite. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E quero hoje começar orando. Vamos começar orando para que Deus fale aos nossos corações. Essa semana, enquanto eu preparava um sermão, o Fabrício entrou na minha sala, que agora eu estou chique, eu tenho sala aqui na igreja. E aí ele foi orar comigo e eu até compartilhei com ele. Fabrício, esse é daqueles textos que a gente fica assim, Senhor, será que não tem outro texto? Um texto falando assim, mais leve, mas Deus confirmou que é sobre isso que nós vamos falar hoje, que é a continuação do texto de Tiago. Mas antes eu quero orar, para que de fato possamos ter os ouvidos atentos e o coração aberto para o que Deus vai falar, porque Ele me falou durante a semana muito, e eu aprendi muito, cresci muito, e o meu desejo é que você também cresça. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos, Deus, de ter acesso à Tua Palavra, acesso à verdade que nos liberta, Deus, que faz a nossa vida ter sentido. Deus, então, em nome de Jesus, nessa noite, que nós possamos, diante da Tua Palavra, Deus, reconhecer o poder dela e, Deus, mudar de atitude, mudar de vida, Deus, no sentido de caminharmos em direção à Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Que seja muito mais do que um discurso esse momento, que seja um momento usado pelo Senhor para a transformação real a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, fale apesar de mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Heber não está, né? O pastor Heber, como foi avisado semana passada, ele foi fazer uma viagem missionária. Nesse momento ele está no Uruguai, e depois ele vai ficar de férias. E aí, pensando em viagem missionária, no ano de 2002, eu era adolescente em 2002, eu fiz uma viagem missionária também, uma das muitas que eu já fiz, e a gente foi para uma campanha de King's Kids, que era uma campanha feita pela Jocum, que é uma agência missionária, e a gente foi para Guarapari. Em Guarapari, alguns irmãos devem conhecer a cidade de Guarapari. Em Guarapari a gente ficou numa igreja na praia de Meaípe. A gente ficou hospedado numa igreja Assembleia de Deus em Meaípe, e como era uma comitiva grande, interdenominacional, cada domingo a gente ia numa igreja da região. E teve um domingo que a gente foi numa igreja batista em Meaípe, primeira igreja batista em Meaípe, e nós estávamos lá quando chegamos, um senhor que era o diácono de plantão, nos cumprimentou, um senhor muito simples, nos cumprimentou, aquela comitiva que era umas 50, 60 pessoas, e ali participamos do culto, apresentamos, e no final esse senhor chegou no líder da campanha e falou assim, amanhã, porque a segunda-feira era a folga da turma lá da nossa viagem, na segunda-feira a gente tinha folga, a gente ia para a praia, e ele falou assim, amanhã vocês vão almoçar no meu restaurante. Gente, isso gerou um burburinho na volta para o acampamento, para a nossa base, porque o povo falou assim, nossa, mas aquele senhor simplesinho, como é que vai ser esse restaurante, meu Deus? E os líderes, muitos adolescentes, muitas crianças, falam, igual o pai faz, vocês não reclamam do que for oferecido, tá bom? Que ele deu com todo amor, não é para reclamar, porque senão vai ter disciplina, porque tinha disciplina. Para nossa surpresa, quando nós chegamos no outro dia, o restaurante era o Cantinho do Curuca. Quem nos recebeu é o Curuca, é um dos restaurantes mais conhecidos da praia em Guarapari. A melhor muqueca capixaba de Guarapari. Ele lá no quadro de fotos, fotografia com Luciano Huck, com Angélica, com não sei quem. E era esse lugar. E o Curuca nos recebeu da mesma forma no restaurante e falou assim, eu só não vou liberar para vocês porque a gente não tem no estoque lagosta, o resto vocês podem pedir o que vocês quiserem. Então pense, né? Por que eu contei essa história? Porque naquela noite, uma equipe de missionários, pela aparência do senhor Curuca, fizemos a acepção dele. Julgamos ele, esse aqui não vai ter condição de servir comida para esse tanto de gente. E acepção de pessoas, julgar as pessoas pela aparência, é uma coisa terrível que a Bíblia nos ensina a não fazer isso. E é no texto, continuando, a última vez que eu preguei em Tiago capítulo 1, e agora eu quero te convidar a abrir em Tiago capítulo 2. Um texto muito conhecido, Tiago 2, do 1 ao 13. Tiago 2, do 1 ao 13.
Acompanhe a leitura aí silenciosamente, com toda a reverência, Tiago 2, do 1 ao 13. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de pensamentos perversos, ou de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam um bom nome sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como eu tinha dito na última exposição em Tiago, capítulo 1, Tiago é uma das primeiras cartas que foram escritas do Novo Testamento, e ainda é interessante que ela é uma carta tão antiga que os cristãos ainda se reuniam nas sinagogas, como é o exemplo que ele mostra. A sinagoga era o local de reunião dos judeus. Então é uma carta antiga que Tiago escreve para a igreja que está na dispersão, e Tiago escreve para a gente que está sofrendo, gente que está começando a caminhar na fé, e ele escreve para a gente que está passando por provações, gente simples. Então ele escreve uma carta muito prática. É extremamente prática a carta de Tiago. E o texto que nós vemos é uma lição muito prática. Se nós lêssemos o texto, orássemos, já temos a mensagem que nos é dada. Ele traz uma cena, ele traz uma história aqui, que a gente não pode entender como suposição. Porque se Tiago está narrando esse momento aqui, essa cena, essa história, é porque de fato ele certamente tinha observado essa cena em alguma das sinagogas que ele porventura tinha entrado. E qual era a cena? Vamos imaginar a cena aqui. A cena, está o povo reunido na sinagoga, e de repente entra um rico. E aqui Tiago fala das roupas luxuosas do rico e dos anéis que ele usa no dedo. E é interessante que roupa luxuosa certamente era roupa de púrpura. Púrpura, para ter a tinta púrpura, era necessário molúsculos, então era um negócio muito caro. Então ter roupa luxuosa era algo para quem tinha dinheiro de verdade. E os anéis eram itens de ostentação. Quanto mais anéis a pessoa tinha, mais ela demonstrava o seu poder, a sua riqueza. E os historiadores dizem que um rico, de fato rico, ele usava anéis em todas as articulações dos dedos, exceto do polegar. Ficava com os dedos assim, e chegava ao ponto de algumas pessoas alugarem anéis para determinadas cerimônias, para poderem mostrar, nem nada parecido com o que nós temos hoje, né? Pessoas que têm carrões, está devendo até a tampa, mas tem um carrão. Assim eram com os anéis. Não tem nada, mas os anéis no dedo para mostrar a ostentação. Isso era tão sério que um dos pais da igreja, o Clemente, ele ensinando ao povo, ele fala assim, o cristão deve usar apenas um anel no dedo mínimo, um anel no mindinho,
e com algum símbolo cristão, porque o anel era importante também como assinatura, ele era o carimbo. Então, que tem uma pomba, alguma coisa, para não ficar mostrando o que nós não somos. Nós não somos o povo que valoriza a aparência, a ostentação. E entra um rico desses, na cena, na sinagoga, e ele é bem recebido. Vem cá, senta aqui. Nossa, essa poltrona aqui é almofadada, senta aqui, fica aqui. Ó, tá tudo bem aí, quer uma aguinha, o climatizador tá bom. Como se entrasse alguém e nós fizéssemos esse tratamento. Em contrapartida entra um pobre andrajoso. E aqui a ideia de pobre, meus irmãos, pobre todos eram nessas comunidades. Lembra que Tiago escreve para uma igreja pobre. Mas o pobre aqui é o que está apresentado no capítulo anterior, versículo 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Órfãos e viúvas, porque todo mundo era pobre, mas havia aqueles que eram ainda mais pobres, os excluídos sociais. Então a cena era um rico com muitos anéis, muito poder, entrando num lugar especial, e o pobre, uma viúva, um órfão, e que entra, não, esse aí, fica em pé aí no fundo aí, não, senta aqui no estrado dos pés, senta aqui no chão. E essa acepção que Tiago denuncia, é isso que ele denuncia, tratando um de uma forma e o outro de outro. O exemplo fala de acepção de pessoas, tratamento com parcialidade, considerar um melhor do que o outro. O exemplo fala também de usar os critérios humanos, pessoais, para julgar as pessoas, para diferenciar as pessoas. Critérios pecaminosos. E aqui é julgar pela aparência, julgar pela forma como a pessoa se apresenta. É uma atitude egoísta. Sabe por que essa atitude é egoísta? Porque aqui a ideia de Tiago de pontuar isso é porque quando um rico entrava na sinagoga dos cristãos, ele era, um rico, todo mundo aqui é pobre, se tem um rico, vamos valorizar, porque depois eu posso pedir um favor para ele. E muitas vezes nós vemos isso acontecer hoje. Eu vou tratar bem determinada pessoa, porque depois eu posso precisar de um favor. Ele é médico, quem sabe ele arruma uma consulta para o meu filho. Ele é dentista, quem sabe ele arruma meus dentes. Ele é político, quem sabe ele manda asfaltar, tampar o buraco lá da minha rua. Então, o tratamento diferenciado era intencional, porque queria vantagem, é egoísta. Então é isso que Tiago está denunciando. E se a gente considerar só o exemplo de Tiago, talvez não comunicaria tanto ao nosso coração, porque, graças a Deus, nós não temos experimentado esse tipo de diferenciação aqui na nossa igreja. Eu acredito, pelo que eu conheço da nossa igreja, que nenhum rico, por maior que ele fosse, seria tratado de forma diferenciada aqui em um dos nossos cultos. Graças a Deus por isso. Mas isso, saber que esse tipo de problema a gente não tem, não significa que nós, no nosso coração, não façamos acepção de pessoas. Não diferenciemos as pessoas no nosso coração. E aí pensando no meu coração, é começar de mim mesmo. E pensando na realidade da nossa igreja, a gente pode considerar alguns tipos de acepção de pessoas que nós fazemos hoje. Quer ver um exemplo? Com relação às crianças. A nossa igreja já melhorou muito, mas melhorou muito, graças a Deus. É muita gente empenhada. Mas quando eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, eu lembro de uma situação que doeu no meu coração. A tia Rose era líder da UCP, que nós fizemos um almoço da igreja e nós trouxemos as crianças da UCP para almoçarem na igreja, e as crianças foram servidas do lado de fora do salão. A ideia, não houve maldade, mas a ideia foi, não, vamos servir aqui que dá menos trabalho. Mas isso foi acepção, sabe? Mas isso a gente não enfrenta mais. Mas às vezes, quando tem o encerramento de um EBF aqui no domingo, não vou não, vai ter aquele tanto de menino lá, eu não aguento menino.
E não necessariamente de acordo com a classe social, é a acepção da criança. Ah não, criança tem que mandar elas lá para baixo logo, para elas pararem de atrapalhar o culto. Que a criança atrapalha aqui, é menino gritando, menino falando. Manda logo para lá. E não é essa a ideia. Nós já caminhamos muito nesse sentido, mas talvez alguns de nós possamos ter esse sentimento. Mais do que isso, às vezes nós fazemos acepção de pessoas com aqueles que nós, no nosso juízo pecaminoso, nós consideramos mais pecadores. Ah não, é legal ter essa pessoa aqui no nosso meio, mas isso aí, no passado essa pessoa já deu tanto trabalho, já fez tanta coisa errada, deixa quietinha aí, não vamos pôr ela para fazer nada não. Isso é acepção de pessoas. Deus me livre dos meus filhos terem colegas homossexuais. Deus me livre, meus filhos não podem ter colegas homossexuais não, porque eles vão influenciar o meu filho. Meu irmão, para que você está criando seu filho? Para ser influência no mundo ou para ser influenciado pelo mundo? Você não consegue pôr ele numa redoma. E eu já ouvi muitos pais falando, Deus me livre dos meus filhos terem na sala de aula, e isso lá no Colégio Couto, onde eu trabalho, às vezes chegam alguns pais, e aqui, aceita esses meninos homossexuais? Claro que aceita! Porque nós precisamos mostrar a luz para quem está nessa situação de trevas. Então nós temos, às vezes, no nosso coração, acepção de crianças, acepção daqueles que nós achamos mais pecadores, acepção que nós fazemos com relação aos não crentes. Às vezes, quando nós usamos o nosso evangeliquez, a nossa linguagem, que não é acessível a quem não é crente. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar diariamente, o nosso conselho tem pensado nisso, os pastores têm pensado nisso, como o nosso culto vai comunicar ao nosso tempo, sem perder o seu propósito de culto, sem perder o seu propósito de adorar a Deus, mas usar uma linguagem que seja acessível. E quando a gente não usa essa linguagem, quando a gente entra em ambientes que só tem letras que a gente não entende, que só falam para aqueles que têm aula de teologia, que até algumas eu fico pensando, o que significa será essa parte aí, né? Depois tem que pesquisar. Então, quando a gente faz isso, se os nossos cultos forem assim, estamos fazendo acepção daqueles que não são como nós. Com relação aos pobres também. Aos pobres, às vezes a gente, na igreja, fala, aquela pessoa lá, aquela família, só aproxima da igreja quando quer alguma coisa. Não vou nem dar moral. Ou com relação aos ricos. Determinada igreja eu não vou, porque lá é igreja de rico. Não, eu não aguento, rico, não. Isso é acepção. Com relação aos que tiveram menos oportunidade de estudo. E aí, muitas vezes, quem teve a possibilidade de estudar mais, às vezes tem dificuldade de conversar com quem é simples, de ter uma linguagem acessível. Às vezes é uma dificuldade normal, mas às vezes isso pode ser fomentado para dividir os grupos. Aqueles que estudaram, que têm um pensamento, e aqueles que supostamente não estudaram, não são dignos de eu ler alguma coisa deles na rede social. Com relação àqueles que não são amáveis. Porque é fácil amar aquele que é amável, aquele que se parece com a gente. Agora, todo aquele que não se parece muito com a gente, ele pode ser uma pessoa que não é muito amável, não é fácil. Facilmente nós excluímos, deixamos de lado aqueles que são chatos, inconvenientes. Isso é acepção de pessoas. Isso é acepção de pessoas. E essa exclusão, para os mais novos, o bullying que é feito é um tipo de acepção nas escolas, faculdades. E também, às vezes, nós temos que tomar cuidado para não fazer um favoritismo pela posição que alguém ocupa. E aí eu digo na posição de pastor. Na posição de pastor, muitas vezes, nós somos tratados com deferência. Somos tratados melhores do que os outros. E eu não gosto disso. E eu acho que a igreja não pode cultivar isso. Uma coisa é honrar o pastor, honrar a liderança.
outra coisa é fazer acepção, tratar melhor o pastor do que o irmão. Algumas vezes eu já cheguei em acampamento que eu estava pregando, pastor, vem aqui, não precisa pegar fila não, deixa o povo pegar fila. Por que não? Às vezes eu vou, né, porque eu estou com fome. Falando que essa palavra falou comigo. Favoritismo. Pastor não tem nada de melhor do que qualquer outro cristão. Isso também eu conversava com o Fabrício essa semana. Como é difícil ser referência. Então, honrar a liderança não significa tratar de forma diferente. E também tem a exclusão, que eu tenho visto em algumas igrejas, exclusão por idade. Ou você nunca ouviu falar de algumas igrejas, essa igreja aqui é para o público jovem. Mas peraí, como assim a igreja é para o público jovem? E aí, quando o pessoal envelhecer, tem que sair da igreja? Tem que fazer a igreja dos velhos? Aí tem que ter a igreja das crianças? A igreja dos palmeirenses? A igreja dos corintianos? Como assim? O povo de Deus, o reino é um só. O Senhor é um só, e a igreja é saudável quando ela tem crianças, quando ela tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem idosos. Uma igreja que só tem idosos está tão adoecida quanto uma igreja que só tem jovens, porque a igreja é para toda a família. Então, e essa é uma palavra para a galera da mocidade, fuja desse negócio, não, precisamos de uma igreja mais jovem. Não, precisamos conviver todos. Precisamos cantar músicas novas no louvor, mas hinos. Porque a igreja é um só, o Senhor é um só. É um só. Acepção de pessoas. Quantos exemplos? Aqui nessa lista eu dei 10 exemplos. Poderia pontuar muitos outros. E Tiago pontuou uma aqui relacionada à questão financeira. Só que Tiago, como ele é muito prático, ele não trouxe só o problema, ele trouxe a solução. E aqui eu pontuei muitas formas, e você precisa sondar o seu coração, porque eu tenho plena convicção de que se você olhar profundamente no seu interior, você vai saber quais pessoas você tem excluído da sua convivência propositalmente. E aí Tiago vai trazer a resposta. Tiago traz o caminho para a gente não fazer acepção de pessoas. Nós precisamos lembrar de algumas coisas que Tiago traz aqui. A primeira coisa que a gente precisa lembrar está no versículo 5. Nós precisamos lembrar que Deus não julga as pessoas pela aparência, e graças a Deus por isso. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que Ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu os pobres, Deus escolheu aqueles que eram rejeitados. Deus escolheu Israel, um povinho desse tamanhozinho, para executar o plano da salvação a partir do povo de Israel. Deus escolheu Moisés para ser líder, para ser o pastor, para ser o presidente, para ser aquele que governava, e ele era gago. Deus escolheu Davi, e aí essa cena é maravilhosa, quando Samuel chega na casa de Jessé e fala assim, Deus escolheu o próximo rei, é um dos seus filhos. E o próprio Samuel olha para os filhos de Jessé, não, é esse aqui, fortão, bonitão, esse aqui é rei, cara de rei. E vai passando Deus fala, não é esse, não é esse. Jessé tinha até esquecido o Davizinho, ruivinho, lá no meio das ovelhas. Vem Davizinho. Esse não é possível. E era, porque Deus escolhe quem Ele quiser. Deus não olha a aparência. Olha que coisa maravilhosa, Deus escolheu Davi. Jesus escolheu os pescadores para serem apóstolos. Pescadores. Homens como Pedro, um homem chucro, um homem estourado. Deus, ao longo da história, escolhe pessoas muito inusitadas. Deus escolheu Agostinho. Agostinho, que é um grande teólogo, ele era um beberrão, vida louca, e Deus escolhe ele. Deus escolheu um pastor que eu conheci, pastor Geraldo. A Jéssica conheceu ele comigo no Espírito Santo. Ele é pastor em Belo Horizonte. Pastor Geraldo, ele viveu um relacionamento com um homem 12 anos.
E um dia Jesus se encontrou com ele no meio dessa história toda e fez dele pastor. 12 anos, hoje ele trabalha com travestis. Deus escolheu o pastor Heber, porque a gente olha o pastor Heber aqui, ó, pregando, ainda bem que está filmando, depois ele vê, o que eu falo é para ver mesmo. Pastor Heber, a gente vê ele aquele homem manso, que trata corações, mas que era um brigão, um doido também, que ele conta as histórias dele que eu nem acredito. Eu falo, não sei como é que você não morreu antes, já tomou até tiro no peito, mas não morre, porque Deus o escolheu. E assim, quantas histórias eu já ouvi aqui no nosso meio, de gente que era que todo mundo olhava, não dava certo, esse aqui não vai para frente não, esse aqui a gente pode excluir, mas Deus vai lá e escolhe esse. Vai lá na igreja presbiteriana Canaã, em Goiânia, e pergunta, Deus escolheu Pedro? Alguns vão rir, porque a adolescência foi difícil, mas Deus escolhe. Então, sabe por que a gente não pode fazer acepção de pessoas, em primeiro lugar? Porque Deus não faz. Deus escolhe de acordo com a vontade dEle, e Ele escolhe os fracos, os excluídos, justamente para mostrar que o poder é dEle. O poder é dEle, é Ele que faz através de nós. Então não julgue, estenda os braços, porque nós podemos receber aqueles que nós achamos que não são muita coisa, e Deus pode fazer grandes coisas através deles. Isso eu sempre falo nos acampamentos. Em geral, aqueles que mais dão trabalho, que dá vontade de a gente excluir, vamos levar embora para o Pai. Deus sempre trata a vida desses e faz uma obra, porque Deus escolhe esses. Graças a Deus, Ele escolhe conforme a vontade dEle. Então, para a gente não fazer acepção de pessoas, precisamos lembrar que Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não julga pela aparência. Mas mais do que isso, nós precisamos lembrar, em segundo lugar, que Deus nos chamou para cumprir a lei real. Se por um lado a gente não pode fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz, Ele não julga assim, Ele não olha a aparência. Por outro lado, nós temos que nos lembrar que nós somos chamados para cumprir a lei real. Versículo 8, vamos no 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, a lei real, a lei do reino, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós fomos chamados para cumprir a lei real, que é a lei do rei para o reino, para aqueles que estão reinando com Cristo. Essa é a lei real, a lei de amar o próximo. Nós somos chamados para isso. Por que Tiago aponta isso aqui? Porque certamente, quando ele pontuou essa questão de acepção de pessoas na sua carta, alguns que sempre querem se desculpar, e nós conhecemos gente assim, que sempre tem uma desculpa, alguns poderiam falar assim, não, peraí Tiago, a gente está tratando bem o rico, porque a gente está amando o próximo, essa é a nossa função. Mas aí Tiago fala, amar o próximo não é desculpa para fazer acepção de pessoas, porque a grande questão que Jesus levantou não é quem é o meu próximo, porque se você for olhar para a sua vida, quem está próximo de você são pessoas que têm afinidade, pessoas que facilmente você vai amar. Quem está próximo de você, facilmente você ama, inevitavelmente você ama. E em alguns casos você ama e por isso ela está próxima. Agora a pergunta não é quem é meu próximo, a pergunta para o nosso coração hoje é, quem pode ser o meu próximo? Quem pode ser o meu próximo? Para quem eu posso ser próximo? Quem está precisando de alguém perto e eu posso ser essa pessoa que vai estar perto? E esse amor ao próximo não é sentimento, é decisão. É decisão. Eu tomo por decisão amar aquelas pessoas a quem eu tenho excluído hoje. Eu tomo por decisão acolher aquelas pessoas que eu tenho afastado da minha vida, que estão precisando de mim. Eu tomo a decisão de estar perto de quem precisa de gente perto. Essa é a decisão que nós precisamos tomar, que vai contra o desejo do nosso coração.
Porque o desejo do nosso coração é ficar perto só de quem é parecido com a gente, de quem a gente ama. O desejo do nosso coração é cuidar bem daqueles que cuidam de nós. Mas o desejo de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, é que estejamos próximos daqueles que precisam de nós, e não de que nós precisamos deles. Então, amar ao próximo, se é decisão, amar ao próximo é tratar alguém como Deus trata essa pessoa. O caminho, então, para não fazer acepção de pessoas, lembrar que Deus não julga pela aparência, lembrar que nós somos seguidores da lei real, e a lei real é amar ao próximo, e isso é decisão, não é sentimento, é uma decisão que você precisa tomar hoje, mas mais do que isso, lembrar que nós somos julgados pela lei da liberdade. Versículo 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E o 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que é isso? Aqui, Tiago mostra como somos incapazes de cumprir a lei. Porque uma questão, aí a gente tem que voltar lá na cena que Tiago nos mostrou. Uma questão que era recorrente entre os líderes judeus, era o seguinte, era a questão do crédito da lei. Esse aqui é o que os rabinos diziam naquela época, eu vou ler. Preste atenção o que os rabinos diziam. Qualquer pessoa que cumpra somente uma lei, só uma lei, receberá alegria. Seus dias serão prolongados e herdará a terra. Também muitos rabinos sustentavam que o sábado contrapesa todos os preceitos. Ou seja, segundo a tradição, a pessoa tinha que ter um saldo positivo. Assim, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Saldo positivo, eu guardo o sábado, então 4. Mas eu faço acepção de pessoas. 4 menos 1, 3. Estou no saldo positivo, estou bem. Estou cumprindo a lei. Era assim e Tiago pontua isso. Espera aí, não adianta cumprir só parte da lei, não. Cumprir só parte da lei e nada é a mesma coisa. Porque quando a lei é uma só, se você quebrar parte dela, você está quebrando toda a lei. É como se você saísse de casa dirigindo seu carro, com sapato fechado, com cinto de segurança, com os pneus novos, aí você vira num semáforo, está fechado, luz vermelha, e aí você fala para o guarda, não, seu guarda, mas eu estou aqui, o pneu está novo, eu estou de cinto, tua carteira está em dias, mas quebrou, multa. Mas a ideia então é que nós somos incapazes de cumprir a lei, porque ou você cumpre toda a lei, ou de nada adianta. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo, que veio para cumprir toda a lei. Ele foi irrepreensível, ele cumpriu a lei em todos os seus aspectos. E por ter cumprido a lei, o sacrifício dele foi suficiente para nos salvar. E aí, meus irmãos, o que a gente tem que lembrar, para não fazer acepção de pessoas, é que nós, por melhores que sejamos, nos apresentamos diante de Deus e só somos salvos porque Jesus nos declara justos. A justificação é essa. Nós somos pecadores, mas Jesus nos declara justos pelo que Ele fez, não pelo que nós fazemos. Veja que, por melhor que esteja a sua caminhada cristã, isso e nada é a mesma coisa, porque o que nos salva é a graça de Jesus, é a declaração que Jesus faz diante de Deus que nós somos justos. Então, nós somos incapazes de cumprir a lei, somos declarados justos, conforme Romanos 5, versículo 1. Se é assim, se eu entendo isso, por que eu vou julgar as pessoas? Não é muita incoerência? Se eu sei que eu sou declarado justo, eu não mereço, eu sou declarado justo, por que eu vou julgar as pessoas e excluir as pessoas?
Se a gente está fazendo essa exclusão, é porque às vezes a gente não está entendendo o que é a salvação. Porque eu sou declarado justo. Eu não mereço. Eu não mereço. Qual o direito que nós temos de julgar pela aparência? Por que nós consideramos que algumas pessoas não são boas o suficiente para estarem na nossa convivência? Isso é um problema sério. Às vezes nós consideramos que tem pessoas que não são boas o suficiente para estarem à nossa volta. Acepção de pessoas. Um mal terrível nas nossas vidas. Eu não sei qual é o tipo de acepção que você possivelmente tenha vivido. Eu sei as minhas. Eu sei quem eu tenho dificuldade de acolher. Eu sei quem eu tenho facilidade de excluir, porque é diferente de mim. Você também sabe. Mas para fugir disso, enfrentar essa questão, eu tenho que lembrar que Deus não julga pela aparência. Deus me chamou foi para viver a lei do reino, que é a lei do amor. E me lembrar que eu também não merecia. Eu fui declarado justo. Eu sou julgado pela lei da liberdade. Fui declarado justo. Lembrando dessas 3 coisas, talvez a gente consiga, talvez não, certamente a gente conseguirá viver de uma forma diferente. Como, para terminar, um grande teólogo do século XX, Henry Nouwen, ele deu aula em faculdades, em seminários teológicos, um homem de Deus e um grande expoente da teologia, escreveu livros maravilhosos que nós até hoje lemos. E ele, quando ele ainda estava no auge da sua carreira de teólogo, ele abandonou tudo, ele não tinha família, ele abandonou tudo e foi para o Canadá. Ele era americano, foi para o Canadá morar numa clínica que cuidava de pessoas com deficiências mentais. E foi morar lá, encerrou os seus dias lá, cuidando dessas pessoas. Muita gente olhava e falava: rapaz, você tem tanto para contribuir escrevendo, você vai ficar aí. E lá que ele ficou. Suas aulas são tão boas, lá que ele ficou. E conta a história que ele se dedicou ainda mais a um senhor que não tinha nada para oferecer em troca, chamado Adam. E tem muitas histórias sobre Henry Nouwen e Adam. Ele aprendeu sobre o amor com o Adam, porque o Adam não tinha nada para dar em troca. Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos colocando próximos a nós aquelas pessoas que podem nos dar algo em troca. Mas o desafio é amar incondicionalmente, tomar essa decisão, amar sem esperar nada em troca. E aí o Henry Nouwen tem uma frase que diz assim: o que nos torna humanos não é a mente, mas o coração. Não é a habilidade de pensar, mas a capacidade de amar. A capacidade de amar nos leva para longe da acepção de pessoas. Eu queria te desafiar essa semana a talvez olhar lá no seu WhatsApp as pessoas que estão bloqueadas, porque às vezes a gente faz acepção assim, bloqueia no WhatsApp. Talvez no seu trabalho, alguém que você... Nossa, na hora do cafezinho você já dá a volta para não encontrar. Quando entra na sala dos professores, opa, voltei, tem que ir no banheiro. Talvez alguém, um aluno seu também, que você não aguenta, já não aguenta mais pedir para a diretora assinar a transferência desse menino, que você não aguenta mais. Talvez alguém aqui na igreja, talvez algum vizinho que liga o som no Tecnobrega, sábado, 9 horas da manhã, só desliga depois do Fantástico, que você também não aguenta mais. Não sei, estou dando exemplos. Você sabe, eu sei. Deus falou ao nosso coração. Guarde essa mensagem. Deus não julga pela aparência, Ele nunca julgou e nunca vai julgar, porque o poder é dEle. Deus nos chamou para amar, e Deus nos julga pela lei da liberdade. Nós também não merecemos, e mesmo assim fomos escolhidos.
Que Deus te abençoe na sua semana. Quero te convidar a ficar de pé e que nós possamos orar nesse sentido. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e nós ouvimos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra nos confronta, nos desafia a sair da nossa zona de conforto, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude a sair da zona de conforto. Pai, nos ajude a acolher aqueles a quem temos excluído. Deus, o Evangelho cresce através da pregação e nós precisamos pregar para aqueles que estão sendo excluídos da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a abraçar, a acolher, a amar. Tira de nós, Deus, todo julgamento pecaminoso, Deus, com o qual temos julgado as pessoas, Pai. Não é nossa função julgar. Nossa função é amar, anunciar o Teu reino, Pai. E o Senhor escolhe pessoas que não têm mérito nenhum. Nós fomos escolhidos, nós não temos méritos, Pai. Nos ajude no nosso dia a dia, então, a olhar sempre para Jesus. Olhar para Jesus como a nossa referência de amor, de acolhimento, Pai. Nos ajude, Deus, a acolher aqueles que temos excluídos nas nossas casas. Nos ajude a acolhermos os nossos colegas de trabalho. Nos ajude a acolhermos os nossos colegas de escola, de faculdade. Deus, nos ajude, Deus, a acolher aqueles que nos visitam aqui. Deus, nos ajude a acolher as crianças, os idosos. Deus, nos ajude. Transforma o nosso coração. Deus. Que a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa seja conhecida pela sua capacidade de amar, Pai. E essa capacidade só é possível através dos méritos de Jesus, porque o Senhor nos declarou justos, é o Senhor que pela graça nos alcançou, e que então que possamos nessa semana colocar em prática essa graça que nos alcançou. Nos ajude, Deus, a caminhar em direção a Cristo. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja que se reúne aqui, sobre o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém.